Obrigada, Luísa. Então, vamos dar início. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos dar início, então, à nossa plataforma do conhecimento com o tema de processo sucessório em organizações familiares. Primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Maria da Graça Pitiá Barreto, sou administradora de formação, tenho mestrado e doutorado em administração e desde o ano 2000 que nós vimos coordenando um núcleo que versa sobre essa temática na Universidade Federal da Bahia. E desde o ano passado que nós temos o núcleo de estudo sobre gestão de empresas familiares aqui no CRA da Bahia, em que congregamos várias pessoas com experiência nessa área de gestão de empresas familiares. Então, aqui estão nossos colegas que depois vão se apresentar para vocês, mas que a gente está querendo deixar bem claro qual é a nossa temática, a importância dessa temática, por que a gente precisa estudar a sucessão em organizações familiares. Então, nós vimos que as organizações familiares são fenômenos empresariais de grande importância no mundo todo. Elas representam mais que 80% das organizações empresariais. Então, é importante que a família se prepare para ser a família empresária. Há complexidades bem distintas entre a família e a empresa. Então, ela precisa se preparar para perpetuar este empreendimento. Surge com o sonho de um empreendedor e vai se findar se não houver um cuidado administrativo, um cuidado gerencial para que dê a essa organização a sua longevidade. Nós, pessoas humanas, nós somos mortais, mas os empreendimentos não precisam findar-se. Nós precisamos adotar cuidados gerenciais para que eles perpetuem-se. Então, muitas vezes, a gente vê que os empreendedores não tomam cuidados de planejarem a sua sucessão porque a associam com a morte. Mas acontece que nós estamos planejando a vida do empreendimento, a vida da sua família, a vida daquelas pessoas que colaboram com aquela empresa. Então, quando uma empresa dessa fecha as suas portas, o impacto social é imenso. Vão-se embora os sonhos do empreendedor, vão-se embora as realizações também dos seus colaboradores que colocaram todas as suas perspectivas de vida naquela empresa. Além disso, a sociedade também fica sem o produto que aquela organização oferece. Também, não só a sociedade, mas o próprio Estado, o governo, fica sem a arrecadação dos impostos daquela organização. Portanto, senhoras e senhores, hoje nós vamos debater esse assunto e nós vamos dividir a nossa exposição em dois grandes blocos, em que um bloco de 15 minutos nós exporemos a importância desse planejamento, os possíveis conflitos que podem vir dentro desse planejamento processo sucessório, o perfil que deve ser adotado para o sucessor. Aí teremos um intervalo para questões. Depois nós abordaremos no outro bloco também de 15 minutos, em que nós teremos o foco preventivo. O que a empresa deve fazer caso o empreendedor se vá de uma hora para outra, morra? Então, quer dizer, tem a prevenção financeira para se adotar nesse caso, né? A empresa tem que pensar nessa possibilidade. E como a constituição da família, a constituição familiar pode auxiliar nesse processo? Também nós vamos discutir. E também vamos abordar aqui a relação do sucessor e do sucedido, que tem peculiaridades importantes. Então, gente, eu gostaria agora de passar para que cada um dos nossos colegas se apresente, né, dizendo o seu papel, sua experiência. E aí eu vou passar primeiro para o nosso colega administrador Yuri. Bom dia, meu nome é Yuri Vieira, sou administrador de empresas, corretor de seguros e sócio da Vieira Fonseca, corretora de seguros. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, meu nome é Ajax Amaral, sou administrador de empresas, especialista em gestão de negócios e turismo, professor e faço consultoria em pequenas e médias empresas. Eu sou Eduardo Fausto Barreto, sou graduado em administração, mestre em administração e doutor em administração. E na minha tese de doutorado, eu justamente começo a abrir esse viés de preocupação com as organizações familiares
quando junto com a professora Graça começo a estudar a longevidade das organizações e justamente como isso depende justamente das famílias realmente se preparar para ter esse processo de longevidade. Bom dia a todos, eu sou Lorival Cunha, eu sou administrador com especialização em gestão empresarial. Atuei em diversas empresas da iniciativa privada e pública e atualmente trabalho na área de saúde e tenho grande satisfação em estar aqui participando desse evento com vocês. Ok, então, feitas as apresentações, eu gostaria agora que o nosso colega Eduardo Fausto falasse um pouco sobre o planejamento do processo sucessório. É complexo na nossa cultura falar de planejamento. A palavra planejamento no Brasil é uma palavra relativamente jovem. Para você ter uma noção, ela foi inserida na administração pública através do Decreto-Lei 200 de 67, inserida no decreto, mas não se tinha a cultura de praticar o planejamento. Então, na realidade, a gestão era muito improvisada, as pessoas improvisavam como se o seguinte, que improvisando era a maneira de dar certo. Então, na realidade, o planejamento sucessório ainda é uma reação muito grande das famílias. A maioria das famílias não fazem planejamento sucessório. Esse planejamento sucessório hoje atinge, poderia dizer, os grandes conglomerados, mas os médios e pequenos conglomerados realmente não pensam em fazer o seu planejamento sucessório, que eu acho que, como a professora Graça disse muito bem, se houvesse um planejamento sucessório, a realidade empresarial do país seria totalmente diferente. E eu acho que as universidades, os órgãos públicos, deviam justamente se preocupar em conscientizar os empresários desse processo tão alvissareiro para as empresas. Então, na realidade, para se construir um processo sucessório, é importante se ancorar em 4 palavras, que é o patrimonial, o familiar sucessório, o societário e o tributário. Se você consegue realmente fazer essa associação, você inicia um processo sucessório vigoroso. Então, no patrimonial, é você procurar conhecer quais os bens que a família é detentor. Não só a empresa, mas todos os bens. Fazer uma verdadeira anamnese. Que ações as empresas têm nos diversos grupos? Que ações as empresas têm naquele grupo dela? Quanto % do capital da empresa? Então, conhecer, inclusive, para num processo de divisão desses bens, saber com quem fica com cada legado. A familiar sucessória. Essa é uma sensibilidade que a família deve ter de desde a idade mais tênue e identificando as pessoas que têm vocação para continuar o processo de gestão. Repara o seguinte, ser herdeiro é algo importante, é um direito, mas ser gestor é uma habilidade. Então, nem todos têm essa habilidade para ser gestor. E tem um grupo aqui baiano que feneceu, que acabou justamente pela insistência do patriarca em pegar o seu filho e fazer dirigente do grupo. Quando esse filho, desde cedo, manifestava uma vocação para ser justamente artista, ou seja, ser escultor. E a família insistia, o grupo terminou indo à falência e o filho se tornou um escultor de visibilidade nacional. Na societária, é importante compreender qual o tipo de sociedade que a família tem, por cotas ou por ações. Porque, na realidade, é o seguinte, quando uma organização começa a crescer, e a crescer muito, professora Graça, ela precisa de capital. E, justamente, no Brasil, Lorival, o custo do capital é muito caro, você sabe disso. Tomar dinheiro emprestado é muito caro, então ela precisa de capital de terceiros. E aí ela tem que adotar uma estratégia onde terceiros aportem recursos na empresa, mas ela continue justamente com o controle da empresa.
E, por fim, nós falaremos da tributária. Nós vamos falar da tributária porque é o seguinte, é importante que você tenha administradores, contadores e até mesmo bacharéis em direito preparados para dar esse modelo jurídico para que o patrimônio seja passado de uma geração para outra, com a menor carga tributária possível. E isso só é possível se, quando se está vivo, se começa justamente a contratar esses profissionais para justamente pensar nesse processo de transmissão do patrimônio para as novas gerações. Então, eu acredito, com essa pequena pincelada, os senhores terão uma visão do planejamento sucessório para que a gente possa, professora Graça, professor Ajax, abrir uma discussão sobre esse tema tão caro para a administração da empresa familiar. Ok. Obrigada, professor. Eu gostaria agora que a gente discutisse, porque dentro desse processo, como o professor Eduardo falou, vai ter peculiaridades e aspectos que vão trazer possíveis conflitos, né? E aí eu gostaria que o administrador Lorival falasse um pouquinho sobre esse aspecto. Perfeitamente, professor, obrigado. Quando a gente fala de processo sucessório, é ilusório a gente imaginar que não vão existir conflitos, né? Então, eu diria que nós não estamos falando dos possíveis conflitos, mas vamos falar um pouquinho sobre os prováveis conflitos que a gente vai enfrentar num processo de sucessão. Eu costumo, para efeito da gente organizar um pouquinho essa conversa, dividir isso aí em três principais fatores que podem criar esses conflitos nesse processo sucessório. E aí eu falo dos processos que têm a sucessão e conflitos de origem familiar, aqueles que têm conflitos de origem de disputa de poder e aqueles que têm a origem na disputa financeira. E cada um tem uma característica um pouco diferente. Quando a gente está falando de familiares, a gente começa a perceber que as empresas costumam, quando tem essa característica de empresa familiar, admitir parentes. E essa história de admissão de parentes, ela pode ser interessante num determinado momento, até pelo fato da confiança, pelo fato que aquelas pessoas estão próximas aos familiares, mas costuma também gerar problemas muito sérios, porque um parente, quando ele é admitido, dificilmente ele poderá ser demitido. Então, isso já cria um problema sério quando existe um problema de capacitação desses parentes que estão trabalhando. E você começa a perceber que quando você admite parentes e admite profissionais de mercado, vai existir sempre uma competição, até certo ponto injusta, entre esses dois. Porque, concorda, professor, eles começam a competir, sendo que um compete por aspectos técnicos e o outro muito mais por aspectos familiares. E você está sendo muito lúcido nessa colocação, que o fato de eu ser parente, muitas vezes eu me aproprio, me acho que eu tenho todos os direitos e não tenho deveres. Está sendo maravilhosa a colocação. Exatamente. E aí nós entramos exatamente naquela segunda questão, que é a questão do poder. A disputa de poder, ela fica muito forte quando existe um processo sucessório. O próprio fundador da empresa, ele sabe que ele tomou aquelas decisões durante a vida inteira. De repente, existe um profissional novo, um profissional de mercado, um administrador, que não faz parte da família e que está trabalhando em conjunto com o familiar dele e começa uma disputa de poder. Quem manda mais? Quem é que vai desfazer as minhas decisões? Esse é um fator muito forte para criar conflitos entre todos os processos. Em terceiro lugar, a gente fala de disputas financeiras. Na minha experiência, eu já vi diversas situações onde a gente percebe que, por exemplo, parentes trabalhando, no final do dia passa alguém no caixa e leva o dinheiro como se aquilo fosse um recurso dele e não um recurso da empresa na qual ele está inserida. Essa mistura entre o que é da empresa, o que é pessoal, começa a ficar muito forte e aí começa a existir aquela coisa, eu vou levar minhas contas de telefone para serem pagas na empresa, eu vou levar... Não é isso, professora? É verdade. Leva as contas todas, são quitadas ali, e eu não sei depois se aquilo é pago ou se não é. Imagine a posição do gerente financeiro quando está fazendo esse processo, ele fica literalmente maluco para poder saber aonde é que ele vai alocar determinado tipo de despesa. Mas essa confusão é muito fundamentada quando esses parentes começam a misturar o que é da empresa e o que é das pessoas de fato. Um outro problema que existe nisso aí é quando você tem diferenças de remuneração entre parentes.
Porque aquele parente vai ganhar mais do que um profissional de mercado, porque ele tem a qualificação necessária para isso, ou se dois parentes estão trabalhando, um vai ganhar mais do que o outro, e aí começa todo um processo. Como é que a gente vai evitar que essas coisas aconteçam? É muito difícil você resolver essa situação na hora, mas um pouquinho de prevenção é o que vai permitir que essa empresa consiga atravessar esses momentos turbulentos. O que eu estou falando de prevenção? Chama-se planejamento. Planejamento prévio, no momento de tranquilidade e não no calor da refrega, vamos chamar assim. Não é isso, Yuri? Você que vai falar sobre a questão de sucessão de morte. No momento da refrega, não adianta você estar fazendo planejamento. Você tem que fazer isso com a cabeça fria, muito tempo antes. E esse planejamento, normalmente, ele tem que envolver tanto a parte da governança da empresa, ou seja, qual é o código que aquela empresa vai seguir, como é que nós vamos nos portar em determinadas situações, quais serão as reações que a gente tomará diante dos fatores de mercado, quanto também no planejamento da própria família. E tem que existir uma combinação desses familiares em que eles vão estar trabalhando no desenvolvimento de um projeto, onde cada papel vai estar sendo definido a priori, até quando cada uma das pessoas vai atuar naquela empresa, como ela atuará, se atuará, porque de repente ela não precisa atuar. Nós temos que fazer uma distinção muito grande entre sucessor e herdeiro. Herdeiro é aquele que herda os bens, e o sucessor é aquele que vai suceder na administração do negócio. E esse código familiar, ele tem que estar prevendo todas essas situações, e daqui a pouco nosso colega Jacques vai falar um pouquinho também sobre esses papéis que devem ser desempenhados. Mas a prevenção é tudo nesse processo de evitar esses prováveis conflitos que existirão no processo sucessório. Obrigado. Então, quer dizer, pelo que o colega coloca, realmente a única maneira de você prevenir conflitos, claro que conflitos vão existir, mas minimizar esses conflitos é justamente se ter um planejamento prévio para que possa realmente se conviver com ele com dignidade e se crie regras. Eu acho que na fala da professora Graça, quando ela falar justamente do Estatuto da Família, ela vai justamente ajudar muito como é que se diz, clarear toda essa preocupação que o colega Lorival tão bem colocou. Ok. Nessa fala do Lorival, estava me lembrando do princípio da entidade da contabilidade, que a gente estuda isso, mas na hora de praticar é uma coisa completamente diversa. Porque nesse princípio, o que é que estabelece? A empresa existe enquanto organização. A família existe separadamente, são entidades completamente diferentes, né, distintas. Mas ok, então vocês já viram que aqui, pela fala dos nossos colegas, existe a pessoa do herdeiro e existe a pessoa do sucessor. E esse sucessor deve ter um perfil específico, né? Então, essa fala, agora eu vou solicitar do nosso colega Jacques, que ele fale um pouquinho desse perfil do nosso sucessor. Como o professor Fausto falou, do início da fala dele, planejamento. Né? Para uma sucessão é necessário que se faça um planejamento, principalmente um planejamento de longo prazo. Porque quem vai suceder a empresa, a ideia inicial é de que seja o filho, né? O primogênito. Mas não necessariamente ele vai ocupar esse cargo. Então é necessário que faça um planejamento de longo prazo para que vá se detectar quem está disposto na hora do momento da sucessão, quem está disposto a assumir, que competência ele tem para assumir esse cargo e como ele vai gerir esse negócio. Porque está em jogo aí a sobrevivência da empresa. Esses momentos de transição são momentos que envolvem, né, aspectos emocionais, envolvem mudanças profundas na própria filosofia da empresa, na visão da organização, na maneira de gerir o negócio. Existe um planejamento que é feito, porém no Brasil apenas 26% das empresas fazem um planejamento, né, da sucessão, contra 35% que é a média mundial, segundo a consultoria, que é uma consultoria internacional chamada Kornfeld.
Isso explica porque apenas 30% das empresas chegam na segunda geração e entre 5% e 10% conseguem chegar na terceira geração. A decisão parte do sucedido. Então, ele é que tem que fazer todo esse processo de transição, preparando o sucessor. Como esse sucessor deve ter preparado e qual o perfil dele? Ele deve ser preparado desde pequeno, já que é o filho que vai assumir, a gente tem, em tese, o filho assumiria esse cargo. Então, ele tem que ter uma educação continuada, principalmente começar dentro da empresa, aí como menor aprendiz, passando por todos os departamentos da empresa, aprendendo como é o processo produtivo, o processo de vendas, até ele chegar na idade de entrar numa faculdade, para que ele possa fazer um curso de administração de empresas, que é o essencial. A partir daí, ter outras experiências, MBAs são importantes também em marketing, MBA em gestão de negócios, MBA em relações internacionais, se essa empresa for uma empresa que vai trabalhar com exportação, o MBA em finanças, para que ele seja um generalista e tenha controle do seu negócio. E a partir daí, trabalhar como trainee também em outras empresas, para que ele saiba como é as hierarquias, para que ele seja comandado e para que desperte nele o espírito de líder. Outra coisa que é muito importante, que a gente não pode deixar de citar, é o fato da hora dos matrimônios, né? Das questões dos casamentos. A escolha dos cônjuges, elas também devem ser muito levadas em conta, porque isso pode atrapalhar, de sobremaneira, uma sucessão. Em grandes organizações, algumas literaturas recomendam que faça-se pactos nupciais, pré-nupciais, para que faça aquele contrato pré-nupcial estabelecendo os limites do cônjuge. E falando de atributos, né, você não tem sucessor sem ter o sucedido. Então, o sucedido, chegou o momento dele se afastar. É difícil, porque o que é que ele vai fazer quando sair? Né? Ele pode encarar isso como uma morte, mas é uma aposentadoria. O sucessor tem que ajudar o sucedido em que ele vai fazer lá fora, né? Que ele vai fazer um trabalho voluntário, ou que ele monte até um outro negócio, ou que ele seja o conselheiro da empresa. O que não pode acontecer é que os dois fiquem lá disputando um poder paralelo dentro da própria organização. E, por fim, o sucessor, ele tem que ter alguns atributos, né? Perfil aí de liderança, tem que ser dinâmico, tem que ter principalmente ética, austeridade, flexibilidade, saber lidar com as pessoas, ter uma competência emocional muito grande e, acima de tudo, ser o grande articulador entre o sucedido e todos os stakeholders da empresa. Obrigado. E a gente sabe que isso não é fácil, não é? Não é fácil. É muito complicado você fazer um processo assistido. Já aqui que eu acho interessante, Lorival, é que o seguinte, o sucedido aprendeu isso ao longo de uma história. Isso não está em livro. Verdade. Quer dizer, como é que ele se relaciona? É o que eu chamo o contexto proximal, o miolo da organização. São os segredos que só quem está naquela organização sabe. Exatamente. Por exemplo, é o cara que ele liga e fornece para ele um produto porque sabe quem é ele. Se for outra pessoa, ele não vai fazer. É pessoal. É pessoal. Quer dizer, é o que diz o vínculo pessoal que ele criou ao longo dos seus 20, 30 anos dirigindo essa organização. Bem, concluímos então nosso primeiro módulo de exposição e agora nós vamos partir para as questões que estão sendo já formuladas via a internet, não? Então tem aqui uma questão que já nos chegou para o professor Fausto, em que Cristina nos pergunta, falando sobre a área tributária, qual a diferenciação com as outras empresas que não são familiares? Cristina, sua pergunta é bastante assim, inteligente, né? Mas repare o seguinte, nos grandes conglomerados que não são familiares, justamente, as pessoas são detentores de ações. E o processo sucessório nessas empresas, por exemplo, você pega empresas que hoje, quem tem o maior controle da empresa tem 1% das ações. Então, já na empresa familiar, normalmente, quem tem o controle da empresa tem justamente
51% das ações ordinárias. Então, quando essas pessoas morrem, é importante que esse controle continue com o grupo familiar. Então, esse patrimônio é bem diferente daquele que tem justamente uma ação totalmente pulverizada dentro do grupo. Então, e eu gostaria de acrescentar que também, no aspecto tributário, fica mais em conta, o que o professor destacou, é que não significa que a empresa vai sonegar, não é. Mas se você passa essa propriedade em vida, fica mais em conta para a organização, para a família, do que após a morte do seu empreendedor. Então, essa é uma questão que precisa as famílias se prepararem já ao longo do tempo. Professora, além disso, hoje é muito comum que as empresas constituam empresas para controle do patrimônio, as chamadas patrimoniais. As patrimoniais, né? Que além de ser uma forma de você proteger também aquele patrimônio, você tem um processo de sucessão mais tranquilo e, além disso, a questão tributária, ela é modificada por essa criação dessa empresa patrimonial. Importante essa classe. Que é chamado também do holding familiar. Exatamente. Né? O holding familiar é uma coisa muito importante para justamente fazer esse processo sucessório. Bom, vamos passar agora. Gabriel pergunta: o sócio majoritário é muito resistente a mudanças e não é formado para a gestão. Seu herdeiro é formado em administração. Como quebrar ou mitigar essa resistência para os dois, para que os dois se entendam? Aí eu deixo quem gostaria de responder essa questão. Posso começar, professora, me lembrando do caso do ano passado no seminário, que foi levantada essa questão, inclusive um rapaz apareceu na plateia e falou sobre... E o pai dele é o dono da empresa, ele estuda administração, está se formando agora e está entrando na empresa com ideias novas, que ele vai ser o sucessor. Então havia uma resistência muito grande do pai dele, né, em ele trazer essas novas ideias, e o pai dizia a ele: mas eu não concordo que você faça dessa maneira, porque a minha experiência já de 50 anos me diz que a empresa está dando certo assim, tipo, o time que está ganhando a gente não vai mudar. Então, essas resistências vão acontecer, deve existir uma relação fraternal e uma negociação para que os dois comecem a se entender dentro da empresa. Só assim essas relações vão se estabelecer, senão vão gerar conflitos, e aí o colega Lorival pode até completar, se ele assim o desejar. Eu gostaria de comentar, porque hoje eu estou, por exemplo, atuando na área de saúde, e é um típico problema dessa natureza, porque normalmente as empresas de saúde foram levantadas, começadas, iniciadas por médicos que não têm aptidão para gerenciamento de uma empresa. E quando essas empresas crescem, elas necessitam passar por um processo de profissionalização. Mas eu reconheço, como o internauta falou, que é extremamente difícil você separar num determinado momento: olha, eu atuei até aqui, você atua a partir dali. Por quê? Na verdade, as duas coisas são importantes. Tanto a experiência do fundador, que na verdade foi ele quem fez aquele negócio, quanto também as ideias novas do administrador ou do sucessor futuros, que estão vivendo num mundo, num momento diferente. Então, o ideal seria que eles conseguissem conciliar isso, porque as duas opiniões são extremamente importantes. Gabriel, eu queria lhe dizer uma coisa. Primeiro, lhe parabenizar pela pergunta e, segundo, pedir a você que continue ligado na nossa exposição, porque vai ter um momento que vai ter uma exposição sobre o sucedido e o sucessor. E eu acredito, Gabriel, que isso vai esclarecer muito as suas dúvidas. Na realidade, é um ato de amorosidade que se estabelece entre o sucedido e o sucessor. E eu acho que nesse segundo bloco você vai ter a oportunidade de esclarecer muito a sua dúvida. Então, continue ligado na exposição do Conselho Federal, que você vai esclarecer suas dúvidas. Bom, nos chegou aqui uma outra pergunta de Leonir. Como mudar uma cultura de uma empresa familiar que entrou numa zona de conforto? Não gera nem lucro, mas apenas se mantém. Eu gostaria de falar sobre isso. A empresa familiar, ela tende a ter a cultura da família inserida na empresa. Naturalmente, isso acontece. Mas o que a gente tem que entender, esse pilar sugestão,
que realmente separe o CPF do CNPJ, a pessoa física da jurídica. A pessoa jurídica ela tem que andar em paralelo à pessoa física e os atributos, as vantagens, as qualidades que cada um dos membros daquela organização, ou da família até, as contribuições elas são bem-vindas, mas elas têm que ter um filtro, elas têm que se saber separar com bastante legitimidade para que você não interfira realmente. Então, nesse sentido, é muito importante essa desassociar as duas coisas, e o profissionalismo, principalmente, é o pilar que vai fazer essa separação ficar bem adequada. É a cultura profissional dentro dessas organizações, né? Porque aí a pessoa, quando profissionaliza, vai ver que realmente a empresa não está dando aquela rentabilidade que deveria ser como empresa, né? Não ficar naquele conforto de que eu estou tendo aquele negócio como se fosse uma complementação da minha casa. Até pode ser, para ser realmente aquele conforto de estar naquela organização. Mas se você tem um comportamento profissional, técnico, você vai zelar, né? Para que ela tenha realmente essa preocupação de também ser rentável. Professora, me permita só uns 5 dias. E essa profissionalização, ela deve ser feita ainda na gestão do fundador da empresa. Exatamente, com certeza. Tem uma outra questão aqui, a nossa internauta Cristina retorna agora perguntando a Lorival. E como ficam os profissionais que não são familiares dentro dessas empresas? Pois já tenho visto casos onde a chance de crescimento é praticamente nula. Muito boa essa questão. Muito boa mesmo. A questão é muito boa e você está coberta de razão. Eu também tenho visto diversas situações onde o profissional de mercado, o profissional que tem uma formação mais completa, ele fica postergado, ou talvez até, mas de qualquer maneira eles procuram privilegiar a organização. É um problema. O que deve acontecer numa situação desse tipo? Aquele profissional que ele está prestando aquele serviço lá, primeiro, ele não pode desanimar por causa disso. Ele vai ter que estar sempre colocando as posturas dele como profissional, como técnico, para que a decisão seja tomada pelo fundador ou pela administração da empresa. Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes pode acontecer que a decisão seja tomada muito mais com base no conhecimento do fundador, ou até no motivo mais emocional, do que naquele motivo técnico. Agora, eu sempre agi como profissional da seguinte maneira: eu coloco as questões como eu acredito que tenho que ser, com uma base fundamentada tecnicamente, com base de mercado, com base em tudo isso. A decisão, evidentemente, vai pertencer à administração da empresa. Mas quando você coloca essas suas ideias, quando você coloca essas suas posições tecnicamente e mostra quais são os resultados e as possíveis consequências da tomada daquela decisão, normalmente o fundador ou o administrador vai tomar a preocupação, vai ter a preocupação de ouvi-la e, dentro daquilo que for possível da cultura dele, segui-la. Essa seria a resposta. Cristina, repare o seguinte: existem duas questões que criam isso. Primeiro é o seguinte: tem existido profissionais vigorosos que se unem e formam novos negócios. Isso é uma possibilidade. E tem também visionários gestores que pegam essas pessoas de talento e transformam em pequenos sócios das organizações. Eu tenho experiência agora de um grupo, inclusive, é um grupo paulista, é um grupo relativamente de médio porte, que ele tinha justamente um executivo talentoso e ele transformou esse executivo numa espécie de um sócio, claro, que é um sócio minoritário, mas é um peão realmente importante para a vida dele futura. Então, eu acho que isso vai depender muito de como a família convive com isso. Então, na realidade, se você for olhar a longo prazo, é uma nova família que entrou no negócio. Mas essa nova família entra pela tecnologia do conhecimento que ela é detentora. Aqui chegou uma nova pergunta, né? De Alice nos pergunta: que precauções devem ser tomadas para a consolidação do processo sucessório? Também quem se habilita? Realmente. O seguinte, as precauções devem ser, primeiro, planejar o processo sucessório. Se você não planeja o processo sucessório, você já tem de antemão um equívoco muito grande. E quem faz o planejamento sucessório aí é o sucedido, através de uma contratação, de uma consultoria, de um nível realmente profissional de alta performance.
Se você não tiver isso, você termina se perdendo. Porque, na realidade, é muito difícil, com a carga afetiva que se tem, você escolher entre aqueles entes queridos quem vai ser o sucessor. Principalmente quando chega na geração dos primos. Sim. A questão ainda fica mais difícil. Porque quando está na geração dos filhos, o processo decisório está na mão de um. Quando chega na geração dos primos, já são vários irmãos para escolher justamente aquela pessoa que vai decidir sobre a organização. Então, eu acho que é importante que haja justamente uma orientação profissional, um consultor que tenha justamente habilitação para fazer esse processo de justamente fazer toda essa transição da escolha dessa pessoa que vai ser o novo CEO da empresa. Mesmo porque, professor, eu gostaria de acrescentar também, um consultor externo, ele tem duas coisas. Ele não está envolvido, como o senhor falou, com a afetividade, o emocional, o clima emocional, e, além de tudo, ele é enxergado por todos como uma figura imparcial, não é isso? Ele não está pendente para nenhuma das famílias que estão envolvidas. Cabeça fria para poder certeza, coordenar o processo, né? Mas, ok. Bom, gente, esse bloco de questões a gente vai interromper agora, porque nós temos agora mais um bloco que a gente explicou no início, né? Um bloco de conteúdo, depois questões, agora o outro bloco vai se iniciar, já com a temática da prevenção. Depois a gente vai, depois desse bloco, responder de novo as questões, tá certo? Então vamos agora ouvir um pouco Yuri, para falar um pouco, né, sobre esse aspecto da prevenção financeira, caso o sucessor morra de repente, né? A palavra adequada é essa mesmo, é prevenção, né? A palavra-chave aqui é prevenção e planejamento. É importante só fazer uma ressalva que planejamento, ele não gera a garantia absoluta de sucesso, mas ele minimiza muito os riscos do fracasso. Então, planejar quanto mais melhor, mas evidentemente também não pode ficar só no planejamento, porque o planejamento também sem ação é ilusão. Então, a palavra prevenção, no significado que eu estou querendo falar, é que os administradores, os sócios, eles têm que antever cenários futuros para o momento presente e aí sim, tentar planejar as melhores alternativas para esses cenários que nem sempre são positivos. Existem cenários catastróficos, cenários ruins e cenários bons também. Claro que o ideal é que a gente encontre cenários bons na nossa jornada, mas nem sempre acontece. Mas, então, esses cenários, que são as intempéries, essas fatalidades que podem acontecer, tem uma que é uma prevenção que todo mundo sabe, que é a morte, ou seja, todos nós um dia vamos morrer, só não sabemos quando, onde e como vai acontecer. Então, se existe a certeza da morte, por que a gente hoje não desenha esse planejamento, não elabora esse planejamento já prevendo essa situação? Tem uma frase que é assim, é melhor apagar a linha no papel do que derrubar uma parede. Então, é melhor você hoje, desde cedo, prevenir do que remediar, já é outro dito popular que fala muito nesse sentido. Então, o planejar consequências do falecimento de um dos sócios, que pode desencadear no falecimento da própria empresa, ou seja, a morte prematura da empresa via a partir daí. Então, planejar essas intempéries é uma coisa muito importante, sobretudo a morte. Eu vou no aspecto da morte, quando há o falecimento aqui, quais são as consequências naturais? A primeira consequência é a aquisição das cotas desse sócio falecido, que agora é de posse dos herdeiros, para a empresa. Só que alguns problemas acontecem nesse momento. Um é a falta da verba. Em geral, as empresas não provisionam essa verba para esse momento, essa fatalidade. Em função disso, não está funcionando, a gente vai comentar alguns pontos na sequência. Mas assim, além de não ter a verba, para os herdeiros, qual é o valor da empresa? Para os sócios remanescentes, quanto vale essa empresa? Então, entrar na negociação do valor real dessas cotas é uma outra problemática que acontece muito nesse momento. Em geral, o que acontece? Em função da falta dos recursos, as empresas acabam adquirindo, ou seja, os sócios remanescentes acabam por aceitando esse ingresso desses herdeiros legais na empresa, independente de ter sido planejado. É bom voltar que a temática é a sucessão empresarial, o que a gente objetiva é que seja construído um plano de sucessão ao longo do tempo. Mas como a morte não tem tempo e não tem hora para acontecer, quando ela acontece, ela destrói esse planejamento. Então, se ela foi planejada, a solução pode existir. Se ela não foi planejada, realmente existe uma complicação muito maior. Então, no sentido desse planejamento, ou seja, pela falta de recursos e quando tem o ingresso desses herdeiros na empresa, naturalmente acontece conflito de gestão.
O Lourival falou bastante sobre conflitos de uma forma geral. Então, o conflito de gestão, pessoas que não estão conhecendo a atividade, a negociação, como é que funciona, quem é quem na empresa, o organograma, as hierarquias, as missões e todo o trâmite. Daqui que ela vai entender todo esse processo, desacelera muito o ritmo do negócio, da atividade em si, né? Além de existir outros conflitos de poder, dinheiro, né? E a parte das crenças e cultura até dos próprios novos entrantes, desses novos sócios que passam a ingressar. Então, como a gente vai buscar alternativa para minimizar o risco financeiro, no caso do falecimento de um dos sócios, que é que a empresa, quais são as 4 possibilidades existentes? Uma é uma coisa que é muito difícil de acontecer, é a empresa, desde o início da sua constituição, já provisionar o recurso, pensando nesse momento. Até por ampliar muito o custo inicial do capital da empresa, dificilmente a empresa toma essa decisão e já deixa desde o início esse valor direcionado e destinado a isso. A segunda alternativa é você ir tentando guardar, acumular esse capital ao longo do tempo, que é uma alternativa que requer disciplina, que requer planejamento também, mas, como a gente sabe, nem sempre a gente vai conseguir ter a reserva necessária no momento necessário. E aí... Pode ser surpreendido, né? Só exemplificando, para se acumular um capital de 300 mil, são necessários R$400 durante 20 anos com a rentabilidade de 10% para você ter 300 mil. Então, quem sabe se 300 vai ser suficiente para aquela empresa? Será que tem a disciplina e o caixa para fazer essa questão acumular? E então, a terceira e última situação, terceira e quarta situação, assim, a terceira é esperar, ter uma inconsequência e imaginar o momento da decisão de um falecimento acontecer para captar recursos, e o custo desses recursos e as prioridades que naquele momento existiam para o valor, é complicado. E aí, por fim, é importante a gente saber e ditar que já existe no mercado um seguro que visa a sucessão empresarial. Esse é um seguro que é contratado pelos sócios da empresa, que prevê que, no caso do falecimento, essa verba seja quitada, ou seja, a empresa recebe essa verba e é quitado os herdeiros em função desse valor. Então, ele não tem o problema de dinheiro e não tem a falta de opção de planejar essa sucessão. E aí eu vejo o aspecto de que você, de repente, com essa verba, você remunera os herdeiros do seu sócio e não tem que ter dentro da sua estrutura aqueles herdeiros não planejados, né? Com aqueles sócios não planejados dentro da estrutura da empresa. Perfeitamente. Eu acho uma boa saída, realmente. Mas vamos dar encaminhamento ao nosso caráter preventivo, né, nesse processo sucessório, falando um pouquinho sobre a Constituição familiar. A gente está acostumado a ouvir falar na Constituição do país, né? A Constituição brasileira, vai estar lá, os direitos, os deveres, as normas de conduta dos cidadãos. Mas a gente não está acostumado a ouvir falar em Constituição familiar, né? Parece estranho, mas é semelhante. Vão estar ali registrados os valores que aquela família defende e é um instrumento que é construído que tem a relação da família com o seu patrimônio. A relação da família com aquela empresa. Vai estar ali como é que essa família vai passar de geração para geração aquele patrimônio que tem. Então, é um instrumento de comunicação. Ali vão estar as regras claras para como isso vai acontecer, chamadas regras do jogo, né, do negócio. Então, a gente pode encontrar também a Constituição familiar com outros nomes. Acordo familiar, protocolo familiar. Mas todos eles, com essa nomenclatura, quer dizer a mesma coisa. Vão estar ali um instrumento construído em que vão ser destacados aspectos que muitas vezes são difíceis de se falar. A morte, por exemplo, né? Ninguém fica querendo falar de morte. Parece que a pessoa é imortal, que não vai morrer nunca. E ali a gente tem que pensar. Esse empreendimento é responsável pela família toda. E se morre de repente? Então, ali vai se destacar a morte, como é que vai passar de uma família, de uma geração para outra, a remuneração, que são aspectos importantes que muitas vezes as pessoas que não estão, são da família, mas não estão lá dirigindo a empresa, imaginam, fulano que é filho de quem está dirigindo está recebendo mais vantagem, não é verdade? Com certeza. Existe isso. Então, ali vão ser destacados e discutidos aspectos que muitas vezes fica tudo debaixo do pano, só de falando baixinho,
e vai estar claro um instrumento ali registrado. Então, gente, o que é que tem especificamente nessa Constituição? É importante que a gente veja não só os valores, né, que a família defende, como normas de conduta. Lorival, quando falou, ele testemunhou, e aqui nas nossas reuniões de núcleo, todas as semanas, a gente se reúne uma vez por mês no Conselho. Todas as vezes que nós reunimos para discutir esses aspectos, eles que têm experiência dentro de organizações familiares sempre falam isso. Há sempre filhos de proprietário que passam e fazem a limpeza do caixa porque precisam para pagar a conta, trazem conta de luz, trazem carros que vão ser adquiridos. Então, gente, não pode, você precisa ter uma norma de conduta escrita, porque se alguém resolver botar ordem na casa e dizer, não, ninguém vai pegar, vai ficar como se aquele estivesse criando o caso, porque aquele é parente, é filho do outro. Então, para evitar essas situações, se estipula a Constituição da Família, que estabelece as normas de conduta. Existem dois conselhos, que é o Conselho de Família e o Conselho de Administração, que são dois conselhos importantes na gestão da família e na gestão da empresa. E dentro dessa Constituição, nós vamos colocar quem é que pode fazer parte desse conselho. Cada conselho desse, o Conselho de Família, ele vai estabelecer os critérios para que aquela pessoa desenvolva aquele pessoal da família para que possa entrar na empresa. Ou se eles disserem, bom, eu não tenho nenhuma vocação para entrar na empresa, como foi o caso daquele cineasta, né, que não queria... Walter Salles Júnior. E que ele não queria entrar na empresa do pai, e o pai deu toda a condição e é o grande cineasta que a gente conhece. Então, esse Conselho de Família vai desenvolver a família, o Conselho de Administração vai desenvolver a empresa. Então, são dois conselhos. Quem é que deve fazer parte desse conselho? Vai estar lá. E é nessa Constituição estabelecido os critérios para fazer parte desse conselho. Além do que, vão estar também os critérios para entrar. Muitas vezes, como a Jaques colocou, o perfil do sucessor, então vai estar ali, olha, essa pessoa deve ter mestrado, deve ter a formação em administração, mestrado, experiência em outras organizações, vão estar ali os critérios de entrada e também os critérios de saída, porque essa dissociação do valor que cada um vai estabelecer na empresa, de repente, o que diz, não, eu não tenho nada a ver com esse negócio, eu quero a minha parte e quero sair, pode vir provocar a falência, porque ele pode exigir um valor absurdo. Com certeza. Né? Então, tem que estar estabelecido na Constituição como é que vai ser a saída dessa pessoa, dessa empresa. Bom, e ali você vai ver critérios de remuneração, critérios de avaliação de desempenho, por que os colaboradores não vão ser avaliados e por que os membros da família não vão passar por essa avaliação. Então, eles têm que ser avaliados também para ver como está. E a política de sucessão. Então, tudo isso vai constar dentro dessa Constituição. Vejam vocês que fica claro, ficam as regras expostas claramente, né, para que o processo sucessório se dê com muita tranquilidade. Isso faz com que a família desenvolva dois princípios, atenda a dois princípios. A mentalidade aberta para discutir aspectos que são importantes e também estarem dispostos a se estruturarem de forma que possa atender a esse processo. Tá? E, por último, eu gostaria de destacar o clima de harmonia que deve ser para o desenvolvimento dessa Constituição. Em época de conflito, não se chega a nenhum acordo. Portanto, é importante que já no início da organização se pense na Constituição familiar, onde estão todos harmônicos, se entendendo, felizes, sorrindo, e aí a gente faz com que essa Constituição seja firmada de maneira clara, harmônica, sem briga, sem período de crise. Ok? Então, agora eu gostaria de passar para o administrador Eduardo, que ele vai discutir um pouco sobre essa relação sucessor-sucedido, que tem nuances específicas. Toda vez que eu falo desse tema, me emociona muito. Eu fiz um trabalho para a Comac. A Comac é a associação dos construtores, do pessoal de material de construção. E nessa consultoria, foi no hotel, houve um momento tenso entre os jovens, né, e os seus pais. E eu tive que intervir de uma maneira dura, né, inclusive chamando a atenção do jovem para palavras que ele estava usando para os pais.
Então, nisso, eu resolvi visualizar que é o seguinte, o processo não começa do sucessor, e sim do sucedido. Então, na realidade, eu vou começar falando para os senhores sobre a questão do preparo do sucedido. Sim? O sucedido tem que estar preparado para ele disparar a sucessão. Então, o seguinte, é necessário, primeiro, que o planejamento formal da sucessão seja feito entre o sucedido e o sucessor. Esse ato é um ato dos dois, conversando, trocando ideias e visualizando o futuro dessa organização. Os dois juntos têm. Porque, na realidade, o planejamento é um ato de maturidade. Aqui no Brasil se pega, muitas vezes, jovens, pessoas sem nenhuma experiência e quer que ele vá para os órgãos de planejamento. Planejar é um ato de maturidade. E o sucedido tem condição de planejar o futuro da sua empresa. Definir critérios sobre o perfil do sucessor. Aí é que entra a necessidade de uma consultoria externa, para justamente traçar qualidades, né, perfil que justamente deve se ter nesse sucessor. Por exemplo, é muito difícil você dizer o seguinte, eu tenho uma empresa de uma fábrica e eu tenho uma empresa de publicidade. O perfil dessas duas pessoas será um perfil totalmente diferente. Ou eu tenho uma empresa, por exemplo, de venda de seguros. Não é, Igor? Completamente diferente. Desenvolver alternativas de negócio fora da empresa para desenvolver os herdeiros. O herdeiro não deve entrar na empresa antes dele passar. Ele tem um processo de maturação. Queira ou não queira, ele é filho do dono, né? E isso justamente lhe cria uma série de privilégios dentro da empresa. E outra coisa é com o sucedido. O sucedido precisa aprender a usar o seu tempo fora da empresa. Ou seja, participar de conselhos patrimoniais e uma série de outras organizações para que ele seja útil à empresa, mas para que ele ocupe o seu tempo e saia justamente da área operacional. Preparo do sucessor. Período inicial de experiência em empresa desvinculada dos negócios da família. É onde ele vai aprender a ser justamente executivo, principalmente nesse mundo globalizado. Começar de baixo, mas ter um processo onde ele passe por várias áreas sem se tornar especialista. Usar companhias menores, quando o grupo tem as companhias menores, que é uma grande hold, ele passar nas companhias menores até chegar na grande companhia. E uma coisa que não deve se abrir mão é desenvolver a liderança. Desenvolver a liderança significa também desenvolver o autoconhecimento e desenvolver o caráter. Ninguém pode sustentar um processo de liderança se não tiver justamente um caráter. Você não confia naquela pessoa que você justamente não vê nele uma pessoa de caráter. Você confiaria, Dorival, não mentiroso? Não, de forma nenhuma. Você tem toda a razão. E outra coisa, criar nele um espírito de que eu preciso de um treinamento acadêmico acurado. Agora, o que ambos precisam ter? Preparo emocional, diria até um laço amoroso entre aquele que começa a tomar distância para melhorar a sua qualidade de vida e aquele que começa justamente a entrar para assumir a empresa. Valorização da experiência do sucedido. É aquele ato carinhoso de procurar justamente ouvi-lo, de procurar ser aconselhado, de procurar valorizar a sua história de vida. E o outro também ser generoso, ver naquela pessoa com seus ímpetos, com sua juventude, procurar também dar justamente cobertura a esses atos próprios de um jovem que está iniciando justamente a sua carreira de executivo. Ok. Vamos agora passar para a etapa das questões. Chegou aqui o internauta nos pergunta, existe uma estrutura organizacional ideal para as empresas familiares?
Quem se habilita para perguntar, para responder? Estrutura ideal não existe. O ideal seria o perfeito. Né? Existe uma construção que a gente vem batendo na tecla do planejamento, da consultoria, para que você possa construir ao longo desse período todo, né, essa estrutura organizacional. Com a governança, com a constituição familiar, com as prevenções que o colega Yuri falou, e com toda a preparação do processo sucessório, né, de longo prazo. Inclusive, o professor Fausto colocou muito bem, a questão da consultoria externa é essencial para que esse processo seja feito dentro das organizações. E é importante dizer que não existe estrutura ideal que você comprasse um pacote pronto. Cada empresa tem a sua organização, tem a sua realidade, e ela vai ter que ser estruturada de acordo com o que ele pretende fazer, de acordo com os seus objetivos, dentro da sua visão, dentro da sua missão, para que aquilo que ela quer vai ser estruturado. Então, é preciso que o profissional da administração veja o que é que ela quer ser e aí estruture ela já com aquela ideia assim, o que é que eu quero ser quando eu vou crescer? Então, aí já vou fazer a estrutura adequada para dar a possibilidade da sua expansão. Chegou aqui uma outra questão. Espera aí, só um minutinho. A professora Graça, eu gostaria. A professora Graça foi muito feliz quando falou do princípio da entidade. Eu acho que é muito importante que a pessoa tenha um pouco de visão do que a empresa familiar não é sua. Ela é sua parcialmente, mas ele não pode dispor da empresa de uma maneira como fosse um bem dele, como ele dispõe de um móvel, de uma cadeira. Então, é importante ele visualizar que a empresa tem vida, tem pessoas, tem compromissos. Então, eu acho que essa consciência é muito importante que os proprietários da empresa tenham. No momento que eles tomam essa consciência, eu acho que eles passam justamente a ter uma relação melhor. Era a mesma coisa que aconteceu durante algum tempo no setor público. A pessoa ocupava um cargo e achava que era dono daquele cargo, que podia fazer, que é o que hoje se chama justamente você ir e marchar para um país republicano, que eu espero que em um determinado momento a gente consiga isso. Então, eu acho que na empresa privada também vai acontecer regra. Por exemplo, eu conheço um escritório, grande escritório de advocacia da Alemanha, que na hora que o filho foi entrar, o filho se submeteu a um concurso, Lorival. Ele fez um concurso como qualquer outra pessoa. É a mesma coisa seguinte, eu tenho um hospital e meu hospital vai fazer hoje residência. Por que meu filho vai entrar sem concurso? Vai participar também. Eu também. Com certeza. Ok, vamos então atender a pergunta de Juliana, que está perguntando a Yuri. Caso não tenha havido planejamento prévio e o sócio venha a falecer, como proceder para que a empresa não estagne, considerando que existem parentes de primeiro e segundo graus nos cargos mais altos? Perfeito. Uma pergunta excelente. Juliana, né? Juliana. Juliana, uma coisa é importante, a parte jurídica. E todo contrato social tem uma cláusula de sucessão. E essa cláusula de sucessão, pelo sugerido no Código Civil, é uma cláusula de sucessão aberta. Mas, às vezes, é necessário que o desenho e aquela personalização para aquela empresa seja desenhada uma cláusula de sucessão fechada, que, de repente, prevejam que outras pessoas, no caso do falecimento do sócio, não venham a ser inseridas no novo quadro societário. Essa é uma questão jurídica, a questão que a gente tem que lembrar. Mas, assim, se tem pessoas que estão no cargos mais altos e que já estão dentro da empresa, atuando na atividade da empresa, mesmo que não sejam sócias, são pessoas que fazem parte já da organização. Elas podem não ser as próximas sócias que vão entrar, né, no quadro societário, mas elas já fazem parte, não tem como esconder essa situação. O que pode é prevenir, em esse momento, mas assim, um ponto da pergunta dela, ou seja, se não tiver tido planejamento e acontecer o óbito, ou seja, isso é um dos pontos que eu citei. No aspecto de conflito, possivelmente vai existir, porque não teve planejamento. Sem dúvida. É aquela história do que o que é combinado não sai caro, né? Claro. Então, assim, é muito importante, mas se acontecer, tem que ter clareza, lucidez, profissionalismo e o máximo de racionalidade para poder, nesse momento, ser a melhor situação para a empresa. Não pensando só nas pessoas. Perfeito. Ok. Eu acredito que a gente ainda dá tempo para responder só mais uma questão, porque o nosso tempo está se esgotando.
Então, Cristina está perguntando se existe algum modelo que possa sugerir para a criação do Conselho de Família e de Conselho de Administração. Cristina, é o seguinte, não existe modelo prévio pronto para você criar. Tudo tem que ter a discussão interna da família. Então, seja ela pequena, porque a gente pensa, vou construir um conselho só para as grandes empresas. Sim, as grandes empresas estão usando mais essa estruturação de conselho de família, de conselho de administração. Mas isso não impede e não quer dizer que as pequenas e médias também não o façam. Eles podem construir, mas não existe modelo pronto. Você tem que ver o que é que a família quer, o que é que ela tem que estabelecer, e aí vai se construir tanto um conselho com uma função, qual é o conselho de família, como se vai construir também o conselho de administração. Mas, gente, infelizmente o nosso tempo se foi. Foi ótimo estar aqui, agradeço aos internautas que nos seguiram, as perguntas que vocês nos mandaram e que não deu tempo da gente responder aqui. Então, a gente vai responder via o site do CRA da Bahia, cada um de nós vai ver a que compete o que a gente discutiu aqui e a gente vai colocar, vai postar no site. Eu gostaria de agradecer a você que esteve com a gente até agora, agradecer a participação dos nossos companheiros aqui, nós todos, e também da nossa moderadora. Eu estou a agradecer a Yuri, obrigado, a Jax, Eduardo e Lorival, e que são sempre com a gente, e a nossa moderadora, que também é nossa companheira de grupo, que sempre está com a gente, Noemi, que é administradora também, tem mestrado em administração, que está aqui nos ajudando na passagem das questões para a gente aqui, está passando para vocês. Então, eu gostaria também de agradecer ao Conselho de Administração, tanto o federal, que colocou toda essa estrutura para a gente fazer essa passagem de nosso conhecimento, da nossa experiência, como também ao Conselho de Administração, que nos abriga mensalmente para que a gente esteja discutindo as nossas experiências em empresas familiares. Muito obrigada. O Conselho Regional da Bahia agradece a sua participação em mais um evento da Plataforma do Conhecimento. Em breve, essa transmissão estará disponível no nosso canal do YouTube. Marque na sua agenda o nosso próximo evento, que será no dia 27 de novembro. Obrigada.